Eu já estudei o processo inteiro, eu já defini minha tese de defesa, que é o ponto mais difícil. Já digo de antemão. Tem que ter coragem para ser advogado criminalista. Você tem que ter coragem para virar pro cara e dizer assim, ó, você vai confessar essa zorra. Agora eu vou fazer o roteiro de perguntas. Para entender o roteiro de perguntas, para fazer o roteiro de perguntas, eu tenho que passo 3, ó. Eu tenho que entender como é o procedimento. Eu sou advogado, eu sou técnico. Não adianta fazer um roteiro, com perdão da palavra culhão, de qualquer jeito, em qualquer ordem. Eu tenho que saber a ordem. Quem é ouvido primeiro, segundo, quem pergunta para quem. Nunca pensei isso, professor. Gente, é óbvio. Como é que eu descubro a ordem, professor? Que maluquice é essa? Ó, gente, a lei na mão. Quem quiser, artigo 400 do Código Penal. Código de Processo Penal. O artigo 400 traz uma ordem que a princípio deve ser seguida, obrigatória. Ponto. Como assim, galerinha? Primeiro se ouve a vítima. Artigo 400. Tem que saber a ordem para montar meu roteirinho, né, velho? Não sou burro. Primeiro se ouve a vítima. Depois ouvem-se as testemunhas de acusação. Ou seja, a primeira porrada, quem está contrário ao réu. Então, vítima. Depois, testemunhas de acusação. Eu fiz meu roteirinho na ordem, viu, gente? Botei lá, ó, primeira que vai ser ouvido, vítima, tais perguntas. Pensando no depoimento dela antes. Testemunhas de acusação, que foram ouvidas 3, essas aqui disse isso e aquilo, vou perguntar isso. Depois, só depois da testemunha de acusação, é que eu tenho testemunhas de defesa, arroladas pela defesa. E, além de peritos, acariações, etc., por fim, eu tenho o interrogatório, que é o último ato processual. Como assim, professor? Essa ordem tem lógica, gente. Eu começo primeiro com a acusação, vítima, testemunha, e depois com a defesa, pelo princípio da ampla defesa e contraditório. O réu tem que ser o último a falar dos autos, dos autos. Porque só quando ele tem noção de tudo que tem contra ele que ele pode contra-argumentar. E aí tem um pulo do gato interessante, ó. Eu já aprendi o procedimento, quem pergunta primeiro. E a ordem de pergunta é importante. Como assim? Quem vai perguntar primeiro? Você, o juiz, o promotor? Na teoria, o juiz não era nem para perguntar, né? A prova vem a ele. Alguns perguntam mais até do que devia. Mas olha que regra interessante, ó. Quem arrola a testemunha é o primeiro a perguntar. É. Então, se a testemunha é minha, eu sou o primeiro a perguntar a essa testemunha. O MP é o último. Se a acusação arrola a testemunha, ele pergunta e eu pergunto depois. Isso é muito importante. Para saber o quão eu vou destrinchar as minhas perguntas. Então, eu já sei o procedimento. Vítima, testemunha de acusação, testemunhas de defesa, réu. Já sei quem pergunta primeiro para cada uma delas. E aí eu posso começar a brincadeira.